Eu não sei se o fato de que todo mundo que está aqui eu conheço, se isso me acalma ou se isso me assusta. Mas tem algumas pouquinhas pessoas que eu não conheço, então eu vou me apresentar. Eu sou a Graciele, mais conhecida como Grace. O meu nome é Graciele, mas se me chamar por Graciele, eu acho que estão brigando comigo. Então eu prefiro que me chamem de Grace. Eu sou psicóloga clínica. Como a pastora disse, eu estou estudando orientação parental. Esse tema ele arde muito o meu coração e eu estou muito feliz em estar aqui. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu coração nessa tarde e falar para vocês como que isso surgiu. A pastora ela fez uma introdução aqui e acho que eu vou me emocionar um pouquinho. Eu não sou mãe ainda, mas eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, e o Senhor, ele de fato me chamou para esse lugar, sabe. Eu atuo na psicologia já tem 8 anos, e quando eu comecei a faculdade há mais de 12 anos atrás, o Senhor ele me comunicou que foi um curso que foi Ele que me direcionou, Ele que colocou no meu coração, e eu tive muitas provas, assim, de Deus ao longo dessa trajetória de que Ele estava comigo, de que Ele de fato me chamou para esse lugar. E nós que somos pessoas espirituais que caminham com o Senhor, a nossa profissão ela é dele também, porque tudo nosso é dele, a nossa vida é dele. Então a gente não trabalha apenas com o objetivo de ganhar dinheiro. Aquilo que a gente toca para a glória de Deus também, né. E ao sair da faculdade, eu ainda estava meio perdida, sem saber para onde ir, mas com o passar do tempo, o Senhor ele foi me mostrando o caminho, foi me mostrando o que fazer, e foi incrível viver isso, porque não tinha ninguém ali para me orientar, só o Senhor mesmo. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu consultório, eu tenho meus pacientes. Muitas vidas elas estão sendo impactadas por aquilo que eu carrego para a glória de Deus. Em nenhum momento eu penso que o mérito é meu por nada que eu carrego, sabe? Sobre a minha inteligência ou sobre o meu estudo. Eu sempre coloco o Senhor na frente disso, porque de fato eu consigo perceber que é Ele que me carrega, que me conduz para esse lugar, sabe? O meu esposo está aqui, ele é a prova viva disso. Quantas vezes o Senhor usou ele para poder falar comigo a respeito da minha profissão. E estar aqui como orientadora parental é viver uma promessa, sabe? É viver algo que o Senhor falou para mim que aconteceria. Eu não vou negar para vocês que são meus amigos e meus irmãos que dá um tremor estar aqui nesse lugar. Não é de fato a minha zona de conforto estar aqui, mas eu sei que eu preciso me acostumar com isso, porque é só o início de algo que o Senhor está fazendo. Aqui eu estou começando em família, mas eu tenho certeza que o Senhor ele vai me levar para outros lugares também, porque foi Ele que me chamou para esse lugar. Ano passado, eu fiz uma especialização sobre autoestima. E eu atendo pessoas de 12 anos para cima no meu consultório. E mais de uns anos para cá, eu comecei a atender muito assim, jovem e adulto. E eu pude perceber algo assim que de fato me deixou muito preocupada com o fato de que a sociedade está muito doente, sabe? À medida que eu vou conhecendo as pessoas no meu consultório, eu não vou negar que chegou um momento que eu até tive uma crisezinha, assim, sabe? Senhor, o que que é isso, sabe? O que que está acontecendo? Pessoas que eu atendo, assim, de idade, pessoas de 60 e poucos anos, com as mesmas questões de uma pessoa de 18 anos, sabe? Com as mesmas questões emocionais. E isso gerou um conflito em mim, sabe? De eu questionar o Senhor, o que que é isso? E a sensação como psicóloga é que eu não alcanço esse lugar, sabe? Senhor, meu Deus, o que que eu faço, sabe? Para poder ajudar essas pessoas. Mas o Senhor, ele falou algo no meu coração. Ele falou, filha, eu preciso que você mexa na raiz do problema.
E a raiz do problema é a maneira como essas pessoas são criadas. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E o Senhor me comunicando isso e eu tentando entender, porque até então eu não tinha o conhecimento sobre isso, sobre orientação parental. Era uma coisa que era nova para mim, eu nunca tinha visto, mas o Senhor comunicou isso para mim antes de eu saber que isso era uma coisa que já existia. E aí eu fui buscando, fui pesquisando, fui estudando, e quando eu vi que isso era algo que de fato existia, eu falei, meu Deus, é isso, os pais precisam saber como fazer. E já entrando já naquilo que eu trouxe, eu gostaria que vocês olhassem para a vida de vocês e que vocês pensassem e lembrassem como foi que os pais de vocês criaram vocês? Como foi a infância de vocês? Como foi a adolescência de vocês? Porque muitas vezes acontece que eu percebo no meu dia a dia que os pais acabam errando sem saber. Eles não erram intencionalmente, não é uma coisa que eles fazem porque eles de fato não amam aquele filho ou porque não ligam, não sabe, não querem saber, não. É porque lá atrás os pais deles também não desenvolveram o emocional deles, eles não tinham a estrutura emocional ali para poder ensinar, para poder desenvolver, para passar para os filhos dele, e aquilo dali vira uma cadeia, sabe? É muito comum a gente ouvir pessoas falando, porque o meu pai me batia muito, porque a minha mãe não me dava atenção. E aí isso acaba sendo um comportamento que se repete, sabe? E se repete sem você nem perceber. O filho tá ali querendo o amor da mãe e do pai, os pais estão achando que estão amando porque de repente trabalham pra caramba e conseguem prover ali a melhor escola, a melhor roupa, mas não é só isso. Eu acabo dizendo assim para as pessoas que a parte mais fácil de criar filhos é a parte financeira, mas me entendam, a parte mais fácil que eu estou dizendo, sabe? Porque a parte emocional, a criação, educar uma pessoa, desenvolver uma pessoa, ser a pessoa responsável por construir a personalidade de alguém, sabe? Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o dinheiro, a gente acaba dando um jeitinho ali, alguém ajuda. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas a criação, a educação é algo que de fato é forte, é desafiador, é difícil. E eu vou trazer aqui algumas ferramentas daquilo que eu estudo, daquilo que eu vivo no meu consultório, mas eu preciso começar isso aqui dizendo também que não somos perfeitos. Por melhor que a gente possa ser, por melhor que a gente entregue para o nosso filho, com a melhor das intenções, em algum momento a gente vai falhar. Porque a gente é humano, né? Então a gente vai falhar. Mas pensa assim, 80, 90% de acertos e 10, 20% de erros. Vai dar bom, né? Vai dar bom. Então, eu decidi estudar isso porque, de fato, realmente a sociedade está muito doente. E o que acaba acontecendo com os filhos é que eles não tendo o emocional sendo desenvolvido da maneira correta, eles acabam sofrendo muitas consequências assim ao longo de sua vida. E essa palavra construir o emocional é exatamente essa palavra, porque quando a gente tem filho, a gente precisa pensar que a gente está construindo algo, construindo alguém. Então é uma construção intencional. Você é intencional com aquilo que você fala com seus filhos. Você é intencional com aquilo que você faz com seus filhos. São crianças, acabaram de nascer, não entendem nada sobre a vida, mas você entende. Então, aquilo que você fala tem muita força, tem muito poder. Então, ansiedade, depressão, automutilação, suicídio, angústia, são palavras rotineiras para mim. São coisas que eu escuto todos os dias no consultório, às vezes 12 anos. Essa semana eu atendi uma paciente que ela tem um filho de 7 anos
começando com esses sintomas também. E eu não sei dizer o porquê, se é internet, o que que é, mas parece que cada vez que o tempo passa, mais forte está isso. Mais pessoas estão apresentando esses sintomas, mais os consultórios de psicologia estão cheios, né? Fico feliz por isso, porque é o meu trabalho, eu amo, mas é triste, né? Por outro lado, é triste. Medo de rejeição, culpa, falta de valor, comparação, validação dos outros, uma pessoa que é muito crítica consigo mesmo, insegurança. Todas essas questões estão relacionadas à autoestima do indivíduo. E o pai, com essa missão de construtor, é ele quem constrói a autoestima do filho. E isso precisa começar de agora, isso precisa começar de quando nasceu, sabe? Isso precisa começar urgente. Nasceu o filho, os pais já começam com essa construção, porque eu me peguei assim muito reflexiva e preocupada também, não vou negar, tentando montar esse esboço aqui para trazer isso para vocês, porque o meu marido falando para mim: mas é simples, é só botar os pontos. Mas é porque esse assunto ele não é nada simples. Esse assunto ele é muito complexo, são várias camadas, são muitas coisas. Mas nós teremos aqui 3 encontros. Hoje é o primeiro encontro e o que eu vou trazer aqui é uma introdução para que vocês consigam ter mais ou menos ali uma base para receberem o ensino do próximo encontro. Então, a gente começou aqui falando que os pais são responsáveis pela construção da autoestima dos seus filhos. Todo mundo pegou isso? Todo mundo entendeu? Beleza. O segundo ponto que eu quero trazer é que aquilo que foi feito com você através dos seus pais passou. Já foi. Você não precisa reproduzir o comportamento dos seus pais com seus filhos. Somos adultos, somos pessoas maduras, somos pessoas conscientes, né? E aqui, falando até mesmo num contexto de igreja, a gente não vive os nossos traumas, a gente não vive, né, as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, na nossa infância. Então, é importante você entender que com o seu filho vai ser diferente, porque você é uma pessoa que tem consciência, porque você é uma pessoa que está buscando informação, que você está buscando fazer diferente. E está tudo bem buscar informação também, né? Hoje em dia, existem muitos cursos, muitas ferramentas para poder ensinar pais como fazer. Me procura, pode me pedir uma ajuda, que eu também estou aqui para auxiliar vocês. É, E aí eu falei aqui alguns tópicos: medo de rejeição, culpa, falta de valor, dependência emocional, comparação, validação dos outros, crítico consigo mesmo, insegurança. Eu listei aqui alguns sintomas, se é que eu posso dizer assim, de uma pessoa que não teve o seu emocional desenvolvido. E esses sintomas aqui que eu disse, eles são os maiores responsáveis por transtorno de ansiedade, por depressão, por automutilação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que estavam passando por isso, mas se vocês pararem para prestar atenção, a causa daquilo que eles estão sofrendo tem a ver com isso aqui. Está sendo rejeitado por alguém na escola, está sendo rejeitado por um namorado, está sendo rejeitado até mesmo pela mãe ou pelo pai ou por um amigo, está se comparando com as pessoas na internet, está se comparando com as pessoas na igreja, está inseguro com medo de fazer uma entrevista de emprego, né? Todos esses sintomas é sobre a autoestima, é a falta de autoestima. São sintomas de uma pessoa que não teve a autoestima construída. Quando a gente pensa nessa palavra autoestima, é mais fácil a gente associar essa palavra ao nosso físico. Se meu cabelo tá bom, se a roupa que eu tô usando tá legal, se meu corpo tá legal. Mas a autoestima não tem nada a ver com isso.
Não vou dizer que não tem nada, nada, nada. Tem um pouquinho a ver. Mas a autoestima, o conceito da autoestima é algo que vai muito além. O conceito da autoestima é a percepção que o indivíduo tem de si mesmo. A autoimagem, que é o como eu me olho no espelho, é um dos pilares da autoestima. Compõe ali a autoestima. Existem 6 pilares que compõem a autoestima, que é o autoconhecimento, está em primeiro lugar. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, uma pessoa que tem um bom autoconhecimento, que consegue perceber seus pensamentos e suas emoções, que consegue mais ou menos ali identificar o que está acontecendo dentro de você. O segundo pilar da autoestima é o autovalor. É quando a pessoa ela consegue se dar o seu devido valor sem precisar que isso venha de outra pessoa. E isso é muito importante, gente, porque esse é um dos temas mais importantes desse tema todo que eu estou falando aqui, porque é muito comum que indivíduo, seja ele criança, adolescente, adulto, busque esse valor dele mesmo no outro, sabe? Numa amizade, num relacionamento amoroso. E isso acontece de uma forma muito sutil, né? A pessoa ela não entende que é isso que ela está fazendo, e isso acaba gerando muito problema para ela mesma e muitos problemas de relacionamento como um todo também, né? Então, eu falei aqui, o primeiro pilar da autoestima é o autoconhecimento, o segundo pilar da autoestima é o autovalor, o terceiro pilar da autoestima é o foco. E falando um pouquinho sobre o foco é o que faz com que a gente consiga fazer as coisas. Se a gente não faz as coisas, né, que a gente se propõe a fazer, automaticamente vem um sentimento de quê? De culpa, um sentimento de frustração. E uma pessoa que nutre esse sentimento de culpa e de frustração é uma pessoa que tem grande chance, grande probabilidade de ter o quê? Ansiedade. É uma pessoa que vai ficar procrastinando, é uma pessoa que não vai conseguir sair do lugar, que não vai conseguir romper, que não vai conseguir vencer, que não vai conseguir fazer aquilo que ela se propôs a fazer. E isso acaba virando um ciclo vicioso, porque ela começa primeiro não consegue fazer o que ela quis fazer, aí ela não tem uma boa autoestima, ela depende da validação do outro, ela não se sente capaz, de repente, de fazer, aí ela não faz, não é focada, não faz. Não fez, gerou ansiedade nela. E aí ela começa a procrastinar, né? Ela começa ali a ficar se arrastando, não faz o que deveria fazer, e pelo fato dela estar procrastinando, o que acontece? Aquela ansiedade que ela sentia se maximiza. Tipo, potencializa. Ela já estava ansiosa. Ela fica mais ainda, porque se ela começa a olhar, caramba, eu deveria ter feito isso, não fiz. Eu deveria ter conquistado isso, eu não fiz. Eu deveria ter feito isso, não sei o quê. Pronto, é uma pessoa que fica ali naquele ciclo e dificilmente ela consegue quebrar esse ciclo, sabe? E isso tudo que eu tô falando, eu não sei se vocês estão conseguindo entender a ligação que tem, mas isso tudo está relacionado à autoestima, que está relacionado com o desenvolvimento que os pais fazem no filho. Vocês estão comigo? Vocês estão pegando? Estão entendendo? Beleza. Existe um senso de pertencimento natural na família. Eu não sei se vocês entendem essa fala. Existe um senso de pertencimento natural na família, né? É uma coisa que acontece de forma inconsciente. Nós precisamos estar em família, precisamos de família. Dando um spoiler para vocês aqui, um dos tópicos de outros encontros vai ser adoção. Mas trazendo isso para cá, agora nisso que eu acabei de falar, geralmente, pessoas que são adotadas sofrem muito emocionalmente se não tiver ali todo um trabalho, um cuidado, independente da história do porquê ela foi adotada. Por quê? Porque existe um senso de pertencimento natural na família. Isso é uma coisa
que só existe, sabe? Eu não sei nem se existe uma explicação para isso. Nós temos a nossa mãe biológica, nós temos o nosso pai biológico, e uma vez que existe uma ideia de que eu não fui aceita, eles não me quiseram, sabe, por algum motivo, seja ele qual for, isso daí é um grande potencial para o adoecimento, né? Então, não somente os filhos que são adotados, mas os filhos naturais também, eles precisam desse senso, sabe? De sentir mesmo, eu faço parte dessa família, eu sou amado por essas pessoas, a minha mãe me quer, o meu pai me quer, eles me amam, e isso faz toda a diferença, seja numa criança, num adolescente, seja num jovem, até mesmo num adulto. Existem necessidades fisiológicas, que é aquelas que todo mundo conhece quando nasce o bebê, né? Tem a necessidade de ir no banheiro, né? Fazer as necessidades dele, tem a necessidade da alimentação, tem a necessidade do sono. Eu tô com um sobrinho pequenininho agora, e eu nunca estive tão perto assim de um bebê como eu tô agora, né, com a minha irmã. E eles choram porque querem dormir, eles choram porque querem comer, eles choram e choram, né, gente? Choram mesmo, choram de verdade. Mas ao mesmo tempo que existem as necessidades fisiológicas, também existem as necessidades emocionais. Só que eu não vejo isso sendo falado por aí. Ninguém fala muito sobre isso. Ninguém fala. E são necessidades, gente. Necessidades são necessidades. É algo que precisa ser atingido, ser suprido. Se eu tenho uma necessidade de algo que não está sendo suprido, algum problema vai ter. Eu vou ter algum problema com isso. Então, o neném, ele já nasce com essas necessidades emocionais. A criança, ela não torna uma criança que depende de algo emocional depois que ela atinge uma certa idade. Isso é desde quando nasceu. Você para reparar. Coitada da minha irmã, gente, porque o meu sobrinho só quer dormir com ela. Só quer dormir, ele sentiu o cheiro da mãe, sentindo o cheiro. Isso é sensação de proteção, de cuidado, de amor. Então, desde bebê, já nascemos com essas necessidades. E os pais são os responsáveis por suprir essas necessidades de seus filhos da mesma maneira que suprem as necessidades fisiológicas. Todo mundo está comigo? Estão entendendo? Gente, eu estou falando muito rápido. Tá de boa? Beleza. E quais são essas necessidades? Eu listei aqui as 5 necessidades mais importantes, que é a necessidade de carinho, a necessidade de atenção, a necessidade de validação, a necessidade de proteção e a necessidade de amor. Mas tem um ponto, e esse ponto aqui que eu vou falar é muito importante. Anota aí. A forma como você entrega não necessariamente é a maneira como eles se sentem supridos. Isso é muito importante, muito mesmo. Vou dar um outro spoiler para vocês aqui. Eu tô muito boazinha hoje, é que eu tô feliz, gente, que eu tô aqui, entendeu? Nos próximos encontros, a gente também vai falar sobre temperamentos de criança, a gente vai falar sobre linguagem do amor. E isso é muito importante, dando uma pincelada aqui para vocês sobre isso. Essa frase que eu acabei de falar agora, a forma como você entrega, não necessariamente é a maneira como eles se sentem supridos. Aqui entra a parte do temperamento e da linguagem do amor. Porque você precisa conhecer o seu filho. Você precisa saber como ele funciona. O temperamento, eu costumo dizer, quando eu estou falando sobre isso no consultório, ele é a essência da pessoa. Já nasce.
A personalidade é aquilo que os pais ajudam a construir, a desenvolver. A personalidade é algo que o indivíduo ele desenvolve na medida que ele vai tendo as experiências da vida dele. Mas o temperamento não. O temperamento não é uma coisa que se cria, que se aprende. O temperamento vem de fábrica. A criancinha ali, 1 aninho, já fazendo a birra, já querendo decidir o que vai fazer, colérico. Colérico, com toda certeza. Uma criancinha pequenininha que você vê mais tímida, mais retraída ali, pode ser um fleumático, pode ser um melancólico. E isso é muito importante a gente saber, gente. Isso é muito interessante. Se vocês nunca leram sobre isso, a pastora falou sobre isso aqui uma vez. Mas é muito interessante você saber sobre isso para o relacionamento com seus filhos, para o relacionamento com seus maridos, com as suas esposas, até mesmo no relacionamento de amizade. Então, saber. Eu não vou falar que vocês todos precisam ser expert nesse assunto, mas ter mais ou menos uma noção desse assunto facilita nas suas relações com as pessoas, né? E linguagem de amor também. Eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar sobre as 5 linguagens de amor. Isso é um tema até ultimamente bastante conhecido, mas eu não vou falar aqui exatamente o que é agora. Mas a linguagem de amor também é muito importante, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá de casa. Meu marido, maravilhoso, a linguagem de amor dele é atos de serviço. Ele faz tudo pra mim, esse homem, gente. Aí eu chego em casa e já tem comida pronta, a cozinha tá arrumada e a casa tá arrumada. E ele faz tudo. Mas é uma benção, é uma benção. Mas a minha linguagem de amor são palavras de afirmação. E aí, se eu boto uma roupa e ele não me elogia, gente, desculpa, não adianta a comida que ele fez. Não adianta a cozinha que ele arrumou. Eu quero que ele fale, nossa, amor, você tá linda, eu quero ouvir isso. É a minha linguagem de amor. Ao mesmo tempo, a linguagem de amor dele é atos de serviço. Então, também não só adianta eu falar pra ele que ele tá lindo, que ele é capaz... ou que ele vai conseguir. Eu preciso fazer o quê? Uma coisa até que acontece lá em casa. Às vezes, quando eu chego em casa primeiro que ele... eu penso assim, eu vou pedir uma comida, estou muito cansada. Mas aí, às vezes, eu penso assim, poxa, eu tenho certeza que se eu fizer a comida para ele vai se sentir muito mais amado do que se eu pedir a comida. Então, eu vou fazer. Então, gente, linguagem de amor é muito importante, porque às vezes você está ali dando o seu sangue ali para o teu filho, sabe? Mas ele não está se sentindo amado, porque não é a linguagem de amor dele. Então, é muito importante, assim, para os pequenos, né, é um pouquinho mais difícil, assim, entender isso, mas à medida que vai crescendo, você vai conseguindo ali perceber de que forma ele expressa que ele gostou daquilo que você fez. Então, como pais, né, e nós estamos falando aqui de pais que constrói, né, a autoestima dos seus filhos, desenvolve emocionalmente seus filhos, precisamos ficar atentos. Se eles gostam muito de palavras de afirmação ou de todos aqueles outros que nós vamos falar no próximo encontro. Passando para um outro tópico aqui, agora eu vou deixar vocês se avaliarem. Quais são os tipos de pais? Existem 3 tipos de pais. Tem o permissivo, tem o autoritário e tem o autoritativo. Vou falar um pouquinho de cada um deles. O pai permissivo e a mãe, né? São aqueles que não ligam, não querem saber, não estão nem aí, não se importam mesmo. São aqueles que não têm responsabilidade, que não querem assumir a responsabilidade. E eu falo até, não de pais que abandonaram, que deram seus filhos para outras pessoas. Eu estou falando até de pais que moram com seus filhos. Existem pais que moram com seus filhos, mas que são permissivos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei vocês, mas o meu pai não me deixava dormir na casa de ninguém. Eu ficava para morrer com isso, né, adolescente. Ai, pai, por favor, fala aqui com a mãe dela, fala aqui com o pai dele. Mas meu pai não deixava de jeito nenhum. E aí, eu e minha irmã, a gente tinha o costume de falar assim, poxa, pai, mas fulano de tal vai.
Mas o meu pai falava assim, eu não sei nem se ele deveria falar isso, mas ele falava assim, mas o pai de fulano de tal não liga pra elas. Eu ligo pra vocês. Isso aqui é cuidado. Não vou deixar, não. Então, existem outros pais, eu não tô falando isso, tá, gente? Que vocês não podem deixar seus filhos dormirem na casa de outras pessoas. Mas existem pais que não se importam, que simplesmente deixam seus filhos, sabe? E os filhos ficam sujos, e os filhos não têm comida dentro de casa, os filhos não. Se vai pra escola, tá ok, se não vai pra escola, tudo bem, né? Eu vou ser uma mãe, com certeza. É a parte que eu mais gosto, que eu fico pensando quando eu vou ser mãe, que eu vou pegar o caderno dos meus filhos, sabe? Eu quero olhar o que eles estão estudando. Eu quero olhar se eles estão fazendo exercício, sabe? Eu quero ajudar eles a fazerem também exercícios. Mas também não estou querendo dizer que pais que não olham são pais permissivos, tá, gente? Não estou querendo dizer isso. Mas o estilo de pai permissivo é o extremo, né? O que eu estou falando é sobre o extremo. É aquele que realmente não liga mesmo, que está vivendo suas vidas, que sai e que não se importam. O segundo estilo são os pais autoritários. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer. Eu tenho um paciente que a mãe, ela age muito dessa maneira, sabe? E é muito complicado. Grita, sabe? Tudo é base de berro. Tudo é base de berro. Não, porque aqui é minha casa, quem sabe sou eu. Não, porque quem manda em você sou eu. Porque enquanto estiver morando aqui, enquanto eu estiver pagando essas contas... Gente, isso é terrível. Isso é terrível, não faça isso. Porque é aquilo que a gente fala... A criança, o adolescente, eles não têm maturidade para compreender aquilo que vocês estão querendo comunicar. Porque, às vezes, esse berro só está querendo dizer assim, em outras palavras, eu cuido de você, eu te amo, em outras palavras, está querendo dizer isso, né? Mas uma criança e um adolescente não tem a maturidade pronta, desenvolvida, para poder entender que aquilo que você está querendo falar é cuidado. Então, é muito importante tomar cuidado com aquilo que você fala, porque você precisa falar a língua do seu filho. Ele precisa compreender o que você está falando, sabe? Eu vejo por aí que pais que não estão preparados acham que uma criança, um adolescente, precisam entender o que ele está falando, porque tem que ser assim, porque ele quer assim, pronto, acabou. Só que não é assim. Pensa, uma criança de 5 anos, de 8 anos, sabe? Entender esse tipo de coisa. Eles não têm esse raciocínio, eles não vão conseguir entender. Então, nós, no papel de pai, precisamos nos colocar no nosso lugar e entender que o adulto somos nós somos os adultos, eles são as crianças, e nós precisamos falar da maneira como eles entendem. E assim, isso gera um certo desgaste, né? Isso é mais fácil falar de qualquer maneira, assim, né? Gera um certo desgaste mesmo, mas isso é ser pai e mãe. Isso é ser pai e mãe. Ser pai e mãe é um trabalho mesmo. É um trabalho. E você precisa fazer o quê? Vestir a carapuça. Já que sou, o jeito é ser. Como diz a minha amiga Jamila. Então, não dá para negligenciar isso e achar que eles vão entender tudo de qualquer maneira, porque não vão. Não é simplesmente, eu quero que você escove dente porque é importante que você escove o dente. Não é assim que funciona. Tem toda ali uma dedicação, entendeu? Às vezes uma dor de cabeça, porque eu não sei se na casa de vocês é assim. Mas eu vejo muito acontecer por aí, adolescente principalmente. Gente, adolescente é uma raça que não gosta de tomar banho, de escovar o dente. É difícil a luta. Mas, assim, tem que insistir, sabe? Tem que ter todo ali um cuidado. Outra coisa também importante, um bebê. Eu vejo ali minha mãe alimentando o meu sobrinho. Eu preciso me esticar nesse lugar, né? Eu não sou mãe ainda. Mas eu vejo minha mãe dando comida pro meu sobrinho. Gente, me cansa só de olhar. Porque a criança fica se debatendo e vai para um lado e vai para o outro e não quer comer. Aí eu já falei logo para minha mãe, mãe, ele não quer mais. Aí a minha mãe, me dá aqui. Eu penso que ele não quer mais, né? Mas a minha mãe pega a comida e fica ali, sabe? Fica ali. Aí faz aviãozinho, aí brinca. Tem que ter toda uma malemolência, vocês estão entendendo?
Então, esse segundo tipo de pai, autoritários, são aqueles que acham que vão educar através do poder. Eu sou mãe, eu sou pai, eu que mando e tem que ser assim, porque é assim que eu quero. Mas não é dessa maneira. Dessa maneira, você só vai criar filhos que têm medo de você. Não vai criar filhos que confiam, que querem ser seus amigos. Vão criar filhos que mentem. Isso é muito comum. Pais autoritários criam filhos que mentem. Porque como é que o filho vai chegar para dizer que quebrou um negócio? A mãe vai falar, meu Deus, você quebrou isso aqui, porque não sei o que, não sei o que lá. Não vai falar? Outro dia, eu não lembro onde que eu tava. Ah, tá, eu tava na caçula comprando coisa pro VIP. E aí eu tava na fila, né? E eu sou muito observadora, assim, com essa coisa de comportamento, porque é uma coisa que eu vivo todos os dias, o dia inteiro, então é uma coisa que já é automático. E aí, não é porque eu tô fofocando a vida dos outros, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só uma coisa, assim, do instinto mesmo, de analisar. Eu analiso até o The Chosen, gente. Meu marido falando comigo que eu tava analisando os personagens, que eu falei assim, ó, essa cara que ele fez é porque ele está aflito. E aí, eu tava na caçula, e aí eu vi um pai, né, época de comprar material escolar, e aí eu vi um pai falando pra filha assim, gente, eu fiquei horrorizada com isso. Eles falaram isso na minha frente. Pelo amor de Deus. O pai tava falando assim pra filha. Ela devia ter uns 11 anos por aí. Ele tava falando assim, olha só, mesmo que ele estivesse falando de brincadeira, tá? Olha só, você tá me dando muito prejuízo. Quando você trabalhar, você vai juntar o seu dinheiro e você vai me pagar tudo isso aqui que eu tô gastando pra você. Quando eu olhei isso, eu falei, gente, não é possível, ele não falou isso, não. Porque, gente, pensa assim, uma criança escutar um negócio desse. A criança, ela não vai ter maldade de falar assim, ai, meu pai tá brincando. Ela não vai falar isso, ela vai pegar aquilo pra ela. Ela vai falar, meu Deus, eu preciso trabalhar. Meu Deus, eu tô dando despesa pro meu pai. Caramba, sabe? E é assim mesmo que eles pensam, sabe? É dessa forma. Então, não somos desse tipo de pais, né? Que abusam do poder. Não somos desse tipo de pais. E o último tipo de pais são os pais autoritativos, ou podemos dizer também assertivos. Esses tipos de pais são aqueles que entendem que tem uma força, tem uma autoridade, mas ao mesmo tempo também tem compreensão, também tem empatia, também tem respeito. Então é aquele pai que tem um equilíbrio, que entende que existem alguns momentos que precisam falar de uma forma mais firme, porque são pais. Então precisam falar de uma forma mais firme mesmo. Mas tem outros momentos que precisa acolher, que precisa respeitar, que precisa falar num tom de voz mais suave, mais tranquilo. Então, os pais autoritativos são os modelos saudáveis de pais. São esses que nós queremos ser. Um ponto importante: pais não podem e não devem ficar nas mãos dos filhos com medo das consequências emocionais que ele pode ter. Isso é uma coisa muito importante, que também acontece muito. Infelizmente, nós estamos na geração da automutilação, estamos na geração da ideação suicida, e isso é muito mais comum na adolescência. E eu percebo que existem muitos pais que acabam ficando nas mãos dos filhos e não conseguem educar da maneira correta, porque acha que, meu Deus, meu filho vai se matar. Meu Deus, meu filho vai se cortar. E o que acontece? Acabam criando pessoas mimadas. Pessoas que não... Crianças, adolescentes que não sabem lidar com frustração, que não sabem lidar com o sentimento de tristeza. Nós não precisamos demonizar os nossos sentimentos. A tristeza, a frustração, a raiva, a decepção são sentimentos normais e comuns, como felicidade, alegria, empolgação. E nós precisamos ter inteligência emocional para lidar com todas as emoções. Aquelas que geram conforto e aquelas que não geram conforto.
E nós precisamos saber isso para nossas vidas e nós precisamos ajudar com que os nossos filhos também saibam, ainda como criança. Então, essa coisa de tipo, eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Gente, pelo amor de Deus. Tu vai ficar pobre, tu vai dar todo o teu dinheiro pro teu filho. E além de você ficar pobre, você vai criar uma criança, uma pessoa que não sabe lidar com dificuldade na vida adulta. Nós precisamos entender que quando o bebê nasce, estamos ali construindo alguém. Isso é algo que precisa ficar martelando na nossa cabeça. Eu estou construindo uma pessoa. Eu estou construindo um adulto do futuro. Então, tudo aquilo que você faz na sua maternidade tem que ser pensando: eu estou construindo um adulto no futuro. Um adulto no futuro passa por dificuldades. Óbvio que nós, como pais, não desejamos isso para os nossos filhos, não queremos que eles passem por dificuldades. Mas é uma coisa que acontece e que vai acontecer. Então, nós precisamos prepará-los para isso. E aí, precisamos, como pais, ter consciência emocional. Nem todo adulto tem consciência emocional. E até parece contraditório falar sobre isso. Eu nem sei quanto tempo eu tenho. Tá. Nem todo adulto tem consciência emocional. O que é consciência emocional? O nome, ele já é bem sugestivo. Consciência das emoções. Consciência das minhas emoções. Consciência da emoção do outro. Nós, como pais, precisamos ter consciência emocional. E esse aqui é o X da questão. Porque muitos pais, com boa intenção, erram por falta de consciência emocional. Porque não se conhecem, porque não sabem como funcionam, porque não vão conseguir saber como seu filho funciona, porque não conseguem entender qual é o temperamento, não conseguem fazer a leitura da maneira correta. Então, nós, como adultos que temos maturidade e como os pais, precisamos buscar primeiramente para nós a consciência emocional. Eu preciso ter consciência emocional para mim, da minha vida. E eu vou buscar isso através de um autoconhecimento, eu vou buscar isso através da oração. Enfim, eu vou buscar isso, eu vou ler sobre isso, eu vou fazer terapia, mas eu vou buscar consciência emocional para mim, para ajudar o meu filho. Separei aqui alguns pontos, eu não tenho mais muito tempo para falar sobre, mas qualquer coisa eu continuo no próximo. Alguns pontos de coisas importantes ali no dia a dia com o seu filho. Número 1, a comunicação clara, o diálogo. É impossível criar filhos, desenvolver emocionalmente o seu filho se você não conversa com ele. E você pode conversar desde pequeno, você pode conversar. Bebê, 1 ano, você vai falar a língua dele. Você vai comunicar de uma maneira com que ele entenda. E isso é muito importante, porque o diálogo gera, sabe o quê? Conexão emocional. E se não existe conexão emocional entre pais e filhos, não são amigos, são distantes, escondem coisas, não conversam. Então, a conexão emocional é fundamental na criação de filhos, no desenvolvimento emocional. E para desenvolver a conexão emocional, é importante a comunicação clara, o diálogo. Segundo, um ambiente acolhedor. Uma criança que sente que tem uma mãe acolhedora, um pai acolhedor, que se quebrar isso aqui e comunicar, ele não vai brigar, ele vai compreender que foi sem querer. É uma criança que vai ter facilidade para poder falar sobre as coisas. Adolescente, olha, mãe, tô gostando de uma pessoa, sabe? Gente, é maravilhoso isso, né? Vocês aí que têm filho pequeno, imagina. Vocês, seus filhos adolescentes, chegar e contar. Olha, tem uma pessoa na escola
que eu tô olhando de um jeito diferente. Só que olha só, olha que interessante. A vida de pai é assim, de pai e de mãe. A gente está falando aqui de algo que pode acontecer na adolescência, mas para que isso aconteça, a construção é desde quando nasceu. Não é uma coisa que vai acontecer assim do nada. É uma construção. Não é uma coisa de tipo assim, 15 anos falar, ai, porque você tem que confiar em mim, filho. Não é assim, gente. Tem que ser desde agora. Esse ambiente acolhedor desde pequeno, porque aquele adolescente ele vai crescer num ambiente acolhedor e ele vai crescer entendendo que ele tem o pai e que ele tem a mãe para poder contar, para poder ser melhor amigo mesmo. Falando sobre melhor amigo, sobre um ponto que eu já falei acima, só para esclarecer um pouco mais, é muito bom sermos amigos dos nossos filhos e é importante e necessário. Mas mãe não é amiga, é mãe. Pai não é amigo, é pai. E é muito importante fazer essa distinção para não confundir as coisas. Porque não necessariamente o filho vai respeitar o amigo da forma como ele precisa respeitar o pai e a mãe. Então, existe um equilíbrio ali, uma linha tênue, né? Eu vou ser amigo dos meus filhos, mas eu preciso ainda assim que eles entendam que eu sou mãe, que eu sou pai. Gente, só o Espírito Santo mesmo. Porque não é fácil, não é fácil. Cada filho é único. Isso aqui é uma fala para pais de 2, pais de 3. O filho não é igual ao outro. Gente, a comparação entre irmãos, isso é terrível para a saúde emocional dos filhos. Quando eu era criança, eu tenho uma irmã que ela tem uma idade próxima a mim. E eu sempre fui muito estudiosa. Sempre foi natural meu, não foi algo que os meus pais tiveram que me ensinar. Eu sou assim. Só que a minha irmã não é. Não é, ela teve umas dificuldades de saúde e tal, que faz com que ela tenha um pouco mais de dificuldade nos estudos, e ela nunca foi de gostar de estudar, e ela sempre tirou notas muito ruins. E o meu pai fazia muita comparação, coitada da minha irmã, gente. Você tem que ser igual a sua irmã, porque você tem que ser estudiosa igual a ela. Isso é terrível, porque hoje eu consigo olhar para minha irmã e ver tantos traços de insegurança por conta disso. Todas as vezes que alguma coisa assim que ela tem que me dar parabéns, ela fala: "Eu sei que eu não sou uma pessoa igual a você". Sempre tem essa fala. A minha irmã vai fazer 37 anos. E depois que eu tomei consciência disso, eu sempre tento agir de uma maneira que ela não se sinta menor do que eu quando a gente está junto, sabe? Mas é algo que não foi construído nela quando ela era pequena. Então foi algo que ela cresceu pensando assim. Sabe? Achando que eu sou melhor do que ela. E aí eu fiz faculdade, ela não fez. Aí, na vida adulta, né, minha família, quando a gente tá junto, todo mundo fica, ai, porque minha sobrinha é psicóloga, não sei o quê. Cara, eu falo pra todo mundo quando eu tenho oportunidade de falar, não faz isso. Para de fazer isso, não precisa fazer isso, sabe? Enfim, cada filho é único, cada um tem um jeitinho, cada um tem seu temperamento, tem suas particularidades, todos eles são especiais. Tudo bem que algum pode até mostrar mais habilidade que outros, mas, ainda assim, cada um tem o seu jeitinho, sabe? Cada um tem seus pontos fortes. Então, é importante se atentar para isso. E isso é muito importante mesmo, porque na correria assim, do dia a dia, a vida vai acontecendo, né? A vida ela não é pausada, ela vai acontecendo. Às vezes, a gente pode falar uma coisa assim, sem querer, sabe? Uma coisa assim, soltar. Mas a criança pega aquilo, bota no coração. Ela nem dorme por causa disso, e a ansiedade dela já começa daí, desde pequena. Meu Deus, porque eu não sou estudiosa igual a minha irmã. Eu não consigo tirar nota boa igual a minha irmã. Aí, olha só o que acontece. Eu não consigo ser estudiosa igual a minha irmã, eu não tiro nota boa igual a minha irmã, amanhã eu tenho prova. Crise de ansiedade. Não consegue dormir, não consegue ir para a escola, não consegue fazer a prova, porque ela está pensando que ela precisa tirar uma nota boa, porque ela precisa mostrar para o pai dela que ele é igual a irmã dela. Gente, terrível. Desenvolver o potencial dos filhos.
todo mundo aqui concorda que somos filhos de Deus e que o Senhor ele nos deu habilidades? Todos nós temos habilidades, dons e talentos que, por amor e misericórdia, Deus nos deu. Então, os nossos filhos têm dons e talentos. Todos eles têm dons e talentos. Sendo que, se um filho ele não tiver uma autoestima construída pelos pais, ele pode crescer achando que ele não tem nada de bom para oferecer para os outros. Ele pode não acreditar naquela habilidade que ele tem. E aí todo mundo enxerga, todo mundo fala, caramba, mas você fala muito bem. Ai, sério, eu não gaguejo não, eu realmente falo bem. É uma pessoa insegura. É uma pessoa que não tem confiança nela mesma. É uma pessoa que não consegue enxergar a potência dela, sabe? Não precisamos desenvolver uma criança, um adolescente que se acha melhor que todo mundo. Não é isso que eu tô falando. Mas eu estou falando que precisamos fazer com que os nossos filhos tenham a convicção de quem eles são. A convicção dos dons e talentos que eles têm. E se isso não é desenvolvido ainda na infância e na adolescência, esse adulto ele vai ter muitos problemas. Ele não vai conseguir fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Ele não vai conseguir se lançar na vida, porque ele vai estar sempre se sabotando, achando que ele não é capaz, achando que ele não consegue. E essa sensação de insegurança é um dos maiores gatilhos de ansiedade também. Então, vocês entendem a importância de vocês reconhecerem as potências que seus filhos têm e ajudar a desenvolver isso, sabe? Eu lembrei aqui agora, estou lembrando aqui do pastor Caio com o Sião. O Sião, ele gosta de música. E ele canta, e ele toca o instrumento e tal. E eu vejo claramente o pastor Caio desenvolvendo essa habilidade que ele tem. E é assim que nós precisamos fazer. Estar atentos para poder perceber quais são as habilidades que nossos filhos apresentam ainda na infância e desenvolver isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu já falei aqui que eu gosto muito de estudar, né? E eu sempre fui assim. E quando eu era criança, a minha irmã brincava de boneca. E eu nunca fui de brincar de boneca. Nunca gostei de brincar de boneca. Eu brincava de banco. Eu falava que eu ia ser gerente de banco. E aí eu ficava fazendo R$ 1 de papel. Eu ficava fazendo os dinheirinhos e cortava os dinheirinhos. É que a minha mãe não se atentou para isso. Porque se minha mãe se atenta para isso, ela me coloca num curso bom, ela me coloca numa escola boa. Ela fala, poxa, ó, essa aqui eu acho que ela vai dar bom para os estudos, né? Gerente do banco, a dona do banco, dona do banco. Outro ponto importantíssimo: dar tarefas e responsabilidade em casa para os filhos. Forrar a cama, lavar a louça, tirar o lixo, limpar os móveis. Gente, que mal tem isso? Eu não estou falando sobre você escravizar os seus filhos. Tem um limite ali, um equilíbrio, né? Não, porque tem pais que abusam também, né? Todo mundo querendo ter filho para poder ele crescer e comprar pão, né? Todo mundo esperando essa fase, todo mundo. Mas é importante dar essas tarefas, porque dar essas tarefas desenvolve neles o senso de responsabilidade. É uma criança e adolescente que entende que ele tem tantos direitos como também deveres. Né? Eu tenho pacientes adolescentes que eu vejo que têm dificuldade com responsabilidade porque a mãe e o pai deixou solto demais. Ai, não, meu filho tem que estudar. Ai, não, tirar o lixo não, meu filho precisa estudar. Não, coitado, não vai lavar a louça não, pode deixar, eu vou lavar. É importante, sabe? É importante fazer isso. Então, se você puder... Vocês lembram de Super Nani? Gente, meu sonho, eu quero ser Super Nani. Eu vou chegar lá, me contratem. Sabe, lembra do quadrinho de atividade que ela fazia? Gente, isso funciona. Isso super funciona, tá bom? Tudo bem vocês fazerem isso.
Colocar na geladeira, colocar na parede do quarto, colocar ali horário para tudo, sabe? O horário que vai para a escola e quando chega vai tomar banho, vai almoçar e vai dormir um pouco e depois fazer a tarefa da escola e depois tirar o lixo de casa. E não tem idade não, sabe? Já pode começar já, de agora. Assim, as tarefas, elas dependem da idade, né? Você vai ali entendendo o que dá para eles fazerem e vai ali atribuindo. Gente, o crescimento, ele exige responsabilidade. Não dá para crescer sem responsabilidade. A responsabilidade é uma consequência do crescimento. Então, conforme estão crescendo, toma-lhe responsabilidade. E aí vão virar adultos, o quê? Que trabalham, que correm atrás do seu, que são esforçados, que são dedicados para as coisas, né? E aí você não vai ter problema ali, porque o filho não quer acordar para a escola. Gente, eu sei que isso existe. É muito difícil. Mas eu entendo que quando você vai ali desenvolvendo ali intencionalmente o senso de responsabilidade, aquela criança ela vai entender que ir para a escola é uma responsabilidade dela. E esse senso de direitos e deveres é uma coisa que eu falo muito no meu consultório para pais. Tanto os pais quanto os filhos têm direitos e deveres. Pais, os filhos têm alguns direitos também, tá? Direito de descansar, direito de brincar. Isso também é o direito. Direito de ser respondido com respeito, de ser tratado com respeito, de ter acolhimento, de ter empatia. É um direito do seu filho e você não pode negar isso dele. E os pais também têm deveres e também têm seus direitos, né? Quando eu falei aquela parte de que o pai é pai e a mãe é mãe, isso é um direito que os pais têm. Então, os direitos e os deveres, eles servem para os dois. Para os dois. Vou falar aqui um pouquinho sobre regulação emocional dos pais. Porque tem os filhos que são mais abençoados, que são mais agitados, que respondem, avivados. Essa é a palavra certa. E lá no início eu falei o quê? A gente erra, né, também. A gente é ser humano. Isso significa que a gente também tem as nossas emoções. E não dá para negligenciar isso. Não dá para negar isso. Não dá para fingir que isso não existe. Porque isso existe. Nós temos as nossas emoções. Às vezes a gente tem um dia difícil, um dia no trabalho difícil. Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa. Gente, não é só na minha casa, não, né? Não é só na minha casa. Isso existe mesmo. Então, é importante que os pais entendam que é necessário aprender a se regular. Porque, como eu disse, estamos construindo intencionalmente o desenvolvimento emocional dos nossos filhos. Então, nós não podemos esquecer em nenhum momento que na minha casa tem uma pessoinha que ela está aprendendo de mim. Eu não posso esquecer disso. Então, eu tenho que saber regular as minhas emoções. Eu tô num dia estressante por causa do meu trabalho, o meu filho não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então, eu não posso pegar o meu estresse e não ter paciência com meu filho naquele dia por conta disso, sabe? Meu filho... Gente, uma coisa prática para vocês pegarem, de que funciona muito sobre o desenvolvimento dos filhos, prestar atenção no que eles estão falando. Criança, fala nada com nada, né? Nada com nada. Vão inventar história, vão falar, sabe? Ah, filho, caramba, mas como foi? Se interessar por aquilo que eles estão falando, por mais bobo que seja, sabe? Dá atenção mesmo, porque eu não sei se vocês pegaram, lá em cima eu falei sobre 5 pontos para 5 pontos da necessidade emocional. E uma dessas necessidades é a atenção. Então, é importante estar atento e validar. Porque a dor do seu filho não é a sua dor, mas é dele.
Então, você não pode simplesmente falar para ele assim, ai, filho, mas isso é uma bobeira. Não é bobeira para você, mas não é para ele. Então, você precisa ter empatia e acolher aquela dor por... Gente, uma vez no meu consultório, já tem alguns anos, eu atendi uma adolescente, eu sempre dou esse exemplo, que ela tinha 14 anos e ela estava muito chateada, mas muito mesmo, porque ela queria um iPhone de 10 mil reais e o pai dela comprou um de 8. Gente, que tristeza! Ela estava muito triste por isso. E eu, no papel de psicóloga, a minha vontade era falar, pelo amor de Deus, né? Toma vergonha nessa cara. Mas eu não posso falar isso. Então eu falei, calma, mas não é assim. De repente, daqui a algum tempo, ele te dá um outro melhor. E, poxa, viu o que tem de bom nesse que você ganhou? Olha só. Então, nós precisamos ser assim para os nossos filhos, porque às vezes eles vão falar coisas que são bobas para você. Mas para ele não é. Então, você vai acolher, você vai pegar aquela dor dele ali, você vai se importar com aquilo que ele está falando. Porque uma criança, um adolescente que não teve validação dos pais, vai buscar a validação do namorado. Vai buscar a validação de amizade, vai buscar a validação na rua. E isso, essa busca por validação, ela não é uma busca consciente, é uma busca inconsciente. Então, você vai ter ali um adulto com dependência emocional dando todo o dinheiro dela para poder comprar presente para o outro. Só porque ela quer uma validação que ela não teve na infância, quando ela estava falando alguma coisa que aconteceu na escola. E o pai não conversou, sabe? Eu entendo aqui, gente, como eu falei lá no início, que eu ainda não sou mãe, mas eu entendo que é um grande desafio. É um grande desafio. Eu não estou falando todas essas coisas aqui, achando que todo mundo precisa ser robô, sabe? Tem que ser desse jeito e pronto, acabou. Eu sei que a vida ela é difícil mesmo no dia a dia. A gente trabalha, a gente tem um monte de tarefa, a gente faz um monte de coisa. Criar filho não é fácil. E tem responsabilidade da casa, e tem o casamento, e tem o trabalho, e tem as obrigações da igreja. Eu sei que são muitas coisas. Mas a gente vai pedindo a ajuda daquele que tudo pode, né? A gente vai buscando ali aquele equilíbrio dele. A gente vai pedindo a sabedoria, sabe? Pais felizes geram filhos felizes. Então, olha só, nós somos o espelho dos nossos filhos. Eles fazem aquilo que nós fazemos. Gente, a Belinha é a cópia da Rafa. Graças a Deus que a Rafa é maravilhosa. Porque a Belinha é maravilhosa. E é o espelho dela. E é assim que é, sabe? Vou voltar aqui para terminar. Meu Deus! Eu estava falando sobre a regulação, né, emocional dos pais. Gente, exercício de respiração. Vai pro banheiro, respira, não surta. Não bate, pelo amor de Deus, vai pro banheiro. Conta até 10, sai de perto. Se você não consegue se equilibrar ali na frente da criança, ela tá debochando da tua cara, tá falando um monte de coisa, sai de perto. Vai no banheiro rapidinho, conta até 10, fala com o Senhor, respira fundo e volta com calma. Explica para ele, para ela a situação. Fala por que não pode, explica, mostra por que não pode, sabe? O autoconhecimento, como eu já tinha falado antes aqui, é o ponto principal para a regulação emocional dos pais. Um pai e uma mãe que não tem o autoconhecimento, que não consegue se perceber, é um pai que não vai conseguir se regular emocionalmente, porque ele nem vai perceber que ele está prestes a explodir. Então, nós precisamos ter esse feeling, assim, de perceber que tem alguma coisa acontecendo, eu estou querendo explodir. Então, antes de eu explodir, eu vou fazer alguma coisa. Em outras palavras, isso é domínio próprio. Momento de relaxamento para os pais. Eu sei que isso é difícil, mas é importante. E quando eu falo momento de relaxamento para os pais, agora, nesse momento, eu não estou falando o casal. Eu estou falando individualmente mesmo. Eu estou falando que cada um precisa ter um momento de, tipo assim, caraca, estou fazendo nada agora, nesse momento. Eu estou aqui só respirando e pensando no Senhor, sabe? E vivendo. E isso é muito importante. E, assim, pensando na logística do nosso dia a dia,
Não precisa ser algo muito mirabolante, não. Até dentro de casa mesmo, se você tiver oportunidade. Por exemplo, pai e mãe morando junto, amém, glória a Deus. O pai fica com o filho, a mãe dá uma relaxada. A mãe fica com o filho, o pai dá uma relaxada, em nome de Jesus. Porque se a mãe e o pai não tiver nunca um momento de relaxamento, essa pessoa, ela não vai conseguir se regular no momento do estresse, porque ela está ali só somatizando coisas do dia a dia da vida dela. Então, é importante parar também. O último ponto, talvez. Cuidado com o medo do julgamento dos outros. Não se cobre por isso, você está dando o seu melhor. Às vezes a gente entra nessa, né? Eu peguei esse ponto da Rebeca, quando a gente estava conversando no domingo. Não se cobre com medo do julgamento dos outros. Não se importe com a opinião do outro. Você é mãe, você é pai, você sabe o que você está fazendo com seu filho. Você sabe que você está entregando o seu melhor, que você está fazendo o que dá para você fazer. Então, se fulano de tal acha que você está fazendo errado, ele precisa achar desculpa na casa dele. E você não precisa ficar nessa cobrança, nesse auto-julgamento por conta disso. Faz o seu. E vai dar certo. Pais regulados regulam filhos. O que pode ajudar a regular um filho num momento de raiva? A escuta, o tom de voz. Gente, o tom de voz é tudo. O tom de voz. Você, às vezes, você tem um tom de voz. Isso é uma coisa que eu e o Diogo a gente conversa muito. O seu tom de voz, ele é natural, como se você estivesse brigando. Tem pessoas que são assim. Não é intencional, você não está querendo brigar, mas você fala desse jeito. Mas uma criança não vai ter a maturidade para entender que esse é só o seu jeitinho de falar. Então, é importante você medir o tom da voz que você está usando. Principalmente no momento de birra, no momento de crise, de raiva. O seu tom de voz, ele precisa ser um tom de voz que demonstra para o seu filho que você está ali para ele. Que você está ali para amá-lo, que você está ali para acolher a dor dele. Então, ele precisa sentir segurança no tom de voz que você está usando. Parece bobeira, mas não é. Abraçar o seu filho. Tá chorando ali, tá esperneando, ao invés de você querer pegar e bater e gritar e fazer sei lá o quê, pega seu filho, abraça, porque ele está sentindo alguma dor. Porque nenhuma criança faz uma pirraça por nada. Se ela está ali fazendo uma pirraça, se ela está ali tendo uma crise de raiva, alguma coisa assim, ela está sentindo aquela emoção. Ela está sentindo aquela emoção. Gente, e sentir raiva é muito ruim. Imagina uma criança que não sabe regular a emoção dela sozinha. E nós, como os pais, precisamos acolher aquela criança para que a gente conduza ela para a regulação emocional dela. Escuta, tom de voz, abraços, respeito, acolhimento e empatia. Os filhos, acho que eu já tinha falado isso, que os filhos não são extensões dos pais. Eu falei isso não, né? Os filhos não são extensão dos pais, eles são seres individuais. Então, não queira que seu filho seja como você. Não queira que o seu filho faça como você faz. Não queira colocar ali que ele tem que fazer aquela faculdade porque você queria fazer aquela faculdade, você não conseguiu fazer, então ele vai fazer por você. Não, ele não vai fazer por você. Ele vai fazer a faculdade que ele escolher. Ele vai fazer o que ele gosta de fazer. Esses dias eu estava vendo o Instagram de uma blogueira e a filha dela tem 3 anos. E ela gosta de rosa. E aí ela fez um post falando assim, ai, meu Deus do céu, porque eu bati o pé falando que minha filha não ia gostar de rosa, não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu fui lá. Com todo amor e carinho. Eu fui lá e falei assim, poxa, não faz isso não. Tô te falando com amor, com carinho. Deixa ela gostar de rosa. É o gosto dela. Não influencia ela a gostar das mesmas coisas que você, porque ela tem a escolha dela. Ela tem a identidade dela. Quando os pais querem colocar sua própria identidade no seu filho, aquela criança cresce sem senso de si mesmo. Ela não sabe nem do que ela gosta. Eu tenho uma paciente adulta. Fez uma faculdade de direito que ela nem gosta daquilo. E ela está sofrendo para arrumar um emprego porque ela não gosta, não consegue se dedicar, não consegue estudar. Mas a mãe queria que ela fizesse.
Isso não é só na vida adulta, desde pequeno. Os filhos têm os gostos. Se você gosta de brócolis, seu filho gosta de couve-flor, não queira enfiar brócolis, enfia couve-flor, porque é o que ele gosta. Isso é muito importante, gente. A construção da identidade dos filhos, ela virá desse ambiente respeitoso, acolhedor, que sabe impor limites, mas que ama. Então é um equilíbrio. Eu não vou deixar para lá, mas eu também não vou pegar tanto no pé. Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. E se tornarão crianças, adolescentes e adultos que se amam, se respeitam e se valorizam. E serão pessoas funcionais na vida e em suas relações. Espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra. Foi um prazer estar aqui com vocês. Meu nervosismo até passou, gente. E eu me sinto muito feliz de fato de estar aqui, de ver que o Senhor, ele cumpre aquilo que ele fala. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui. Obrigada, pastora Thay, nem sei onde que ela está ali, por confiar em mim, por trazer essa mensagem. Quero agradecer também, especialmente, não vou falar nomes, mas quem é sabe. Todas as pessoas que me mandaram mensagem ao longo do dia hoje, me encorajando, orando por mim, meus amigos mais próximos que sabem que eu estava um pouquinho nervosa, que oraram por mim, oraram comigo, declararam palavras para mim por esse momento. É muito importante, foi muito importante para mim ter esse apoio de vocês para isso. E dou glórias a Deus mesmo por isso. Isso aqui, esse assunto que nós falamos é algo muito importante. Famílias saudáveis ajudam a construir outras famílias saudáveis. Não para em nós. Não é sobre somente a nossa casa. É sobre os nossos filhos poderem falar sobre aquilo que eles vivem na escola. É sobre os nossos filhos saberem falar sobre aquilo que eles viveram na infância e junto com o parceiro fazer isso com seus filhos também. É sobre as próximas gerações. É sobre um legado que a gente vai deixar na vida dos nossos filhos. É sobre fazer a vontade de Deus, porque isso aqui é a vontade de Deus. O Senhor, ele deseja que nós criamos filhos saudáveis, sabe? Que têm suas emoções equilibradas. Então é isso, gente. Obrigada por essa oportunidade e até a próxima.